Gente, vamos falar do Julho Verde? É uma campanha nacional que já existe há 5 anos. É uma campanha de alerta ao câncer de cabeça e pescoço, um câncer muito mais comum do que a gente pode imaginar. Eu converso sobre esse assunto com a professora Alessandra Rodrigues Camargo. Ela é professora da nossa Universidade Federal de Santa Catarina nas áreas de odontologia para pacientes com necessidades especiais e também estomatologia. E ela é também cirurgiã dentista. Oi, professora Alessandra, muito bom dia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia. Eu que agradeço aí o convite e a oportunidade de falar com vocês. Para falar sobre uma doença que mata muito e que é muito pouco conhecida, né? A gente fala muito pouco sobre câncer de cabeça e pescoço. Aliás, câncer de boca é muito mais comum do que a gente pode imaginar. E uma simples ferida que não cicatriza pode ser o alerta dessa doença, né? Exato, Márcia. Então, muito importante esse mês, né? E esse momento que a gente tem de orientação, de conscientização e de discussão. O câncer de boca, ele é uma doença mutiladora. Então, muitos dos pacientes, eles têm aí o diagnóstico tardio. Lembrando que a doença tem como tratamento a base a cirurgia e por isso as pessoas ficam mutiladas. Então, muito importante que a gente discuta sobre a doença e oriente principalmente sobre o diagnóstico precoce. Agora, com a pandemia, o que vocês estão percebendo? As pessoas relaxaram muito no que diz respeito a exames preventivos. Aliás, relaxaram não porque Uhum. quiseram, mas porque foram levadas a isso, em função de tudo que a gente está acompanhando, de não ter mais como ir direto ao hospital, enfim, exames suspensos. O que vocês percebem? Houve uma piora nos diagnósticos? Sim, Márcia. Desde o começo da pandemia, o que nós vemos foi, num primeiro momento, uma dinâmica, né, muito diferente para o plano de enfrentamento da Covid, às custas do cuidado de outras doenças de saúde, né? Então, no primeiro momento, houve realmente uma readequação do fluxo e muitas pessoas tiveram dificuldade de chegar aos atendimentos especializados, e aí, no caso, eu estou falando do Núcleo de Odontologia Hospitalar, que se encontra dentro do Hospital Universitário. Claro que essa readequação, né, para o plano de enfrentamento da Covid, ela passou aí por uma redução desse fluxo, que em um determinado momento ele teve uma diminuição drástica, depois houve um aumento, mas sem o restabelecimento total. Além disso, houve também muito medo por parte da população, desde o início da pandemia, em buscar o atendimento em saúde, né, porque a gente não sabia exatamente com o que estávamos lidando, e aí mais ou menos eu falo a respeito dos meses de março a junho, né, do ano passado. Então, tudo isso levou aos casos que chegaram para a gente no hospital universitário, nós verificamos que estes foram casos mais graves, já de doenças mais avançadas, né. E qual é o alerta, professor? Eu falei há pouco da ferida, ferida que não cicatriza. E uma outra situação que chama atenção é que essa ferida que indica câncer muitas vezes não dói, né? Na verdade, no início não dói. Então, a princípio, fica sendo algo que não chama tanta atenção de quem está passando por isso e deveria ser exatamente ao contrário, né? Por favor, vamos usar esse espaço, esse horário, para fazer o Uhum. alerta para quem nos acompanha. Claro, acho que é muito importante a gente ressaltar a importância do autoexame de boca, né? Então, a higiene bucal ela não faz parte só da limpeza, né, do uso do fio dental e da escovação dental, mas muito importante que as pessoas estejam atentas ao exame dos tecidos moles que compõem a boca, né? E perceber aí o aparecimento de qualquer ferida que perdure por um período de 15 dias e não cicatrize, né? Alterações como o aparecimento de caroços ou endurecimentos também são alterações que chamam a atenção, assim como o aparecimento de manchas brancas e avermelhadas, que podem refletir o aparecimento de lesões precursoras do câncer de boca. Acho que é muito importante também o alerta a respeito dos fatores de risco. Então, lembrando que o tabagismo e o etilismo são importantes fatores de risco para o câncer de boca, principalmente em uso combinado, né? Então, quando a pessoa fuma e bebe, então isso tem um fator sinérgico para o desenvolvimento do câncer. E lembrar também que o câncer de boca inclui o câncer de lábio, então aí a gente tem como fator de risco a radiação solar. Então, a gente tem campanhas super importantes do uso do protetor solar para a pele, mas muitas das vezes a gente se esquece de fazer o uso do protetor labial como proteção para os lábios. Agora, professora, vamos lá. Estamos aqui fazendo alerta, chamando as pessoas para fazerem o próprio autoexame, mas se elas tiverem alguma percepção dessa ferida e procurarem o atendimento de saúde, tem atendimento de saúde? Aonde elas devem ir? O Hospital Universitário, por exemplo, principalmente nesse mês do Julho Verde, está oferecendo algum tipo de atendimento?
Sim, as pessoas recebem atendimento, nós não paramos ao longo de toda a pandemia. Então, a pessoa que tem algum desses sinais que eu falei para vocês, é importante que ela busque a unidade básica de saúde. Desde o início da pandemia, nós estamos com a implantação, nós implantamos, na verdade, um projeto que chamamos de teleestomatologia, que é coordenado pela cirurgiã dentista reguladora, a professora Maria Inês Meurer, tá? Então, os pacientes que tenham algum desses sinais devem buscar a unidade básica de saúde, eu repito isso mais uma vez, que essa informação é muito importante. Uma vez na unidade, o cirurgião dentista irá acolher e avaliar esse paciente, e na presença de uma lesão suspeita, haverá uma aquisição da imagem da boca, ou da lesão, né, que esse paciente apresenta. Essa lesão ela vai ser avaliada pela cirurgiã dentista coordenadora desse projeto reguladora, e essa cirurgiã dentista, a partir dessa avaliação, ela irá priorizar o paciente. Ou seja, aquele paciente que tem uma lesão que é altamente suspeita de ser uma doença maligna, ele vai ter um encaminhamento direto para atenção especializada, e aí no caso eu estou falando do ambulatório de estomatologia que está inserido dentro do hospital universitário. Ah, que bom, porque às vezes a gente faz esse alerta, né? A gente diz para a pessoa, faça o seu autoexame, verifique se você está passando por isso, e a pessoa não tem aonde ir, não tem o serviço que procurar. Então, enfim, tá aí, gente, está feito o convite, aproveita esse mês de alerta, que além de ser o mês de alerta do Júlio Verde, tem também a 8ª edição do Fórum Bucal aqui em Santa Catarina, especificamente aqui na Grande Florianópolis, né? Vários profissionais envolvidos também nesse alerta com relação a esse problema, né? Isso mesmo, né? A equipe do Núcleo de Odontologia Hospitalar, ela sempre participa com ações, né, no mês aí da campanha do Júlio Verde. Esse ano a nossa participação ele vai acontecer de uma forma remota, então fica aqui o convite, né, para todos os profissionais, lembrando que o cuidado do câncer ele não envolve apenas cirurgiões dentistas, mas uma equipe multiprofissional, que eu posso citar médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos. Então convido todos aqueles que trabalham, né, com câncer de boca e com os cânceres de cabeça e pescoço que participem aí do nosso 8º Fórum de Discussão em Diagnóstico Bucal, que vai acontecer no dia 21 de julho, em formato remoto. Para aqueles que não trabalham, fica também um convite para se atualizarem, para conhecerem um pouquinho mais, para discutirem e compartilharem informações de saúde sobre a temática. Valeu, professora Alessandra Rodrigues Camargo, muito obrigada pelas informações, pelo bate-papo, um ótimo dia, até uma próxima oportunidade.